Olá, sejam todos bem-vindos ao Hora D Podcast. Eu sou Rose Marafigo e, juntamente com o meu parceiro Matheus Stenger, estaremos conduzindo diversas conversas com convidados especiais de empresas locais e regionais, abordando aí temas relevantes que irão proporcionar muito conhecimento a vocês. Afinal, qualidade, conteúdo de qualidade é o nosso presente para você. Matheus, que horas são? É hora de Vita Medicina Integrada. Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Satisfação estar aqui novamente com vocês. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu gosto bastante dessa temática que a gente vai falar hoje, Rose. E eu acho interessante que tem bastante coisa a abordar e tem muito a ver com a sua área também, né, Rose? Sim, eu ia dizer, eu sou suspeita para falar, né? Saúde mental é comigo mesmo. Mas antes de entrarmos propriamente dito e apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria dizer assim que a nossa mesa hoje tá legal, né? Temos um vinho aí. Para quem não sabe, aqui em Lages, Santa Catarina, tá muito frio, gente. Estamos aí, eu acho que com 9 graus mais ou menos. Estamos aqui encasacados, né? Então, assim, um vinhozinho hoje caiu super bem. Antes de tudo, como o Matheus colocou ali, que é a hora de Vita Medicina Integrada, eu vou falar um pouquinho da Vita, né? Que é uma clínica médica aqui de Lages que valoriza, então, a integração de tecnologia com um atendimento humanizado, oferecendo aí uma estrutura moderna, ampla e completa, que centraliza diversas especialidades, serviços, diagnósticos, para proporcionar mais comodidade e conveniência para você e sua família. Lá você encontra tudo em um só lugar. Essa é a proposta da Vita Medicina Integrada. Consultórios médicos, centro de imagem e diagnóstico, com diversos exames disponíveis. E, além de tudo, pronto atendimento. Lá na Vita Medicina Integrada, você é o centro de tudo. E a maior motivação é entregar tratamento médico acolhedor, educativo, acessível, humanizado e de excelência. A Vita também conta com os principais planos de saúde. Você pode estar acessando aí o site Vita Medicina Integrada para você conhecer todos os planos de saúde disponíveis. Vita, conversa, investiga e trata. E vamos apresentar aí então o nosso convidado de hoje, o Dr. Rafael. Nos conte um pouquinho sobre você, sobre a sua formação e como que você chegou até a Vita Medicina Integrada. E seja muito bem-vindo. Obrigado aos dois. Boa noite a todos. Ou boa tarde, bom dia, onde estiver ouvindo a hora. Meu nome é Rafael Furlaneto, eu sou psiquiatra, terminei residência de 10 anos, fiz no Rio Grande do Sul e agora voltei para lá, sou daqui mesmo. Então, agora recentemente esse ano estou trabalhando aqui, atualmente atendo na Vita Medicina Integrada, né? Faço os atendimentos presenciais lá no local e vamos bater um papo aí sobre saúde mental hoje. Isso mesmo. Nós conversamos um pouquinho com o Dr. Rafael e decidimos trazer aí um tema relacionado à pós-pandemia, porque a gente ainda está percebendo, né? Eu, psicóloga, o Dr. Rafael também, enquanto psiquiatra, a gente ainda está recebendo pessoas com efeitos na saúde mental, né? Infelizmente, efeitos negativos aí na saúde mental, e que a gente percebe que são impactos que aconteceram lá na época ali de 2020, 2021, onde a gente passou ali por isolamento social, toda aquela questão ali da pandemia do Covid-19. Então, acho que, apesar de a gente já ter passado por ela, mas é um tema ainda bem recente, porque a gente ainda está, infelizmente, colhendo. Quando a gente fala de saúde mental, muitas vezes o resultado não vem na hora, né? Ele vai se apresentar depois de um tempo, e é o que está acontecendo agora. Inclusive, a gente até comentava, né, doutor Rafael, que crianças estão aparecendo mais também depois da pandemia, tanto para mim quanto para você. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, fala um pouquinho o que a psiquiatria faz, nos conta um pouquinho sobre o tempo de residência aí. O que o psiquiatra estuda? Qual que é a especialidade, né, para o pessoal de casa aí compreender um pouquinho melhor? Beleza, então a psiquiatra trata então doenças, transtornos relacionados à mente, né? Então fica fácil explicar que tipos de doenças a gente trata, explicando uma forma cronológica como que funciona a residência, pelo menos uma residência padrão clássica, assim como é que eu fiz, de 3 anos. A gente vai se deparar com todos os acometimentos de adultos, crianças e idosos durante a residência. Então, num primeiro ano, no serviço que eu fiz, a gente tinha contato mais com pacientes que acabavam sendo internados, né?
Então, eram acometimentos mais relacionados à esquizofrenia, bipolaridade, transtorno de personalidade borderline. Todos esses transtornos têm um acometimento, têm um fenótipo, assim, um jeito de mostrar a doença mais grave, que acaba levando a uma internação, seja por psicose, tentativa de suicídio, exposição moral, né? Então, esse primeiro ano da residência, a gente tinha contato mais com esses pacientes. Aí, a partir do segundo ano, a gente já não tinha mais contato tanto com a internação, o contato já era menos frequente, a gente tinha um contato maior com o ambulatório. Era eu e mais duas colegas, que são minhas amigas hoje, que nós em 3, na época, hoje é em 4, né, em 4 residentes, o serviço está contando com 12 residentes no momento. Então, no segundo ano, a gente estava atendendo mais ambulatório, a gente tinha mais contato com ansiedade, depressão, né? Pacientes mais estáveis, né? Com cometimentos mais do dia a dia, né? Muitos casos de insônia, muitos casos de TDAH, né? Na atenção, na memória. Então, esses pacientes mais ambulatoriais, a gente tinha contato mais no segundo ano, também com dependentes químicos, viu bastante também, tanto no primeiro quanto no segundo ano sendo mais o acompanhamento ambulatorial de dependentes químicos, né, maconha, cocaína, álcool, né, os principais acometimentos que a gente pegava. E a partir do terceiro ano a gente já tinha contato mais com extremos de idade, atendimentos mais de idosos e crianças, né, e daí mudava um pouco o tipo de paciente, as queixas um pouco diferentes, mas o atendimento também ambulatorial, né. E esse tempo também a gente tinha contato com a neurologia, né, com o ambulatório de idosos. Ficou bem completa a residência, assim, né, a gente consegue ver todas essas doenças aí. Bacana, É. são alguns anos de estudo, Sim, né? 3 anos isso. E ainda tem Só a residência. só a residência, ainda tem um 4º ano que pode fazer, se tiver o interesse de se especializar em psiquiatria forense, em psiquiatria mais relacionada com mais foco ainda na infância. A gente já teve um bom treinamento com infância, mas mais foco ainda no 4º ano. Pode também ter psiquiatria mais da psicogeriatria, né? Então, Daí vai se ramificando. minha colega no momento está fazendo em psicoterapia também. Lá no Rio Grande é bem que comum legal. os psiquiatras também fazerem mais a parte psicoterápica. Assim. Então, é bem abrangente, assim, o 4º ano, esse tipo de fazer, né? Bacana. E o que você percebeu, assim, tinha a psiquiatria antes da pandemia e pós-pandemia. Quais foram os transtornos que se intensificaram? O que Sim. apareceu mais? Algo de novo surgiu? Quais foram os impactos aí que a gente sabe que teve instabilidade financeira, teve o próprio isolamento social, a insegurança, o medo. Sim, Muitas sim. pessoas começaram a apresentar fobia, toque, né? Então, transtorno obsessivo compulsivo, para quem não conhece. O que você percebeu nos teus atendimentos que intensificou aí? Foi, na verdade, tudo isso que você disse, um misto, né? Muitos pacientes, pelo próprio luto, né? De parentes que vieram a falecer na pandemia, então participou muita gente com essa questão do luto. E muitos pacientes que teve a estabilidade financeira, a perda de emprego, né? Então, e o próprio isolamento também, né? Maneira como levou o emprego, depois, antes era muito presencial, depois o home office mudou tudo. Então, uma mudança na rotina muito brusca, aquela ansiedade que já vinha basal na pandemia, com uma ameaça real, de qualquer momento você pode pegar essa doença, deixou as pessoas mais ansiosas, então apareceu muitos casos de ansiedade que alguns já vinham desestabilizaram na pandemia, ou abriram mesmo ali, pessoas que nunca tiveram um problema, depois da pandemia começaram a apresentar, né, um problema de ansiedade, de insônia, né. Então, aumentou muitos casos mesmo. Bastante sintomas apareciam depois também, né? Então, eu acho interessante porque a gente está em 2023, a pandemia começou em 2020. Isso. 2020. Daí, para ter todos os efeitos da pandemia e os efeitos colaterais que isso causou, ainda está reverberando hoje, né? Sim, então a gente tem bastante pessoas que estão apresentando sintomas hoje devido à pandemia e estão começando a entender isso, né? Eu lembro, o primeiro dia de residência eu cheguei e não estava a pandemia ainda. A gente foi almoçar num restaurante e no segundo dia, do nada, mudou tudo, né? Então foi isso para todo mundo, né? Muito diferente, assim. E os atendimentos eram presenciais, começaram a ficar por telefone.
foi uma loucura, assim, ambulatórios cancelados, internação ficar fechada, quarentena aqui, ali, nossa, foi Um caos, um A né? caos. psiquiatria precisou bastante se adaptar, né, a isso, por causa que Sim. antigamente não era essa questão de Aham. telefone, Sim, essa sim, questão de sim, sim, internet, essa flexibilidade que tinha, que tem hoje, não tinha antigamente, né? e isso, o espaço para um atendimento online também, que eu acho importante e interessante, mas não substitui o presencial, ao Não meu ver, substitui. assim, né? Principalmente por telefone, né? Que é o que a gente tinha lá na época, né? Depois a gente conseguiu adaptar um pouco para o vídeo, foi interessante, mas muitos pacientes também não se adaptaram ao vídeo, preferiam presencial. Então, cada caso é um caso, né? Às vezes a distância é interessante para um paciente que quer manter contato e tal, e não tem como fazer presencial, e acaba sendo interessante, né? Mas, E também eu lembro que ali no início de 2020, foi março, mais ou menos, né? uhum. A gente imaginava ali 15 dias de Sim, isolamento sim, sim, social, sim, e aí foi aumentando, o negócio foi aumentando, foi 3 meses, 6 meses, um ano. Daqui a pouco a gente estava no segundo ano já. e não tinha passado. Exatamente. E o que acontece? Diferente assim da questão física, né, da saúde física, quando você machuca, quebra uma perna, né, quebra um braço, que é imediato e instantâneo. A saúde mental, ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e esgota um limite, né? Então a gente precisou desenvolver um mecanismo de defesa ali para agir, né, relacionado ao vírus propriamente dito, a essa defesa mais física mesmo, né, da saúde física. Então, os impactos emocionais, na verdade, foram começar a aumentar, assim que a gente começou a perceber ali metade de 2021 para frente. Sim. Então, as pessoas tentando ainda, não, mas a gente cria, né? Não tem aquela coisa assim da adrenalina, ou os pais, às vezes, quando um filho se machuca, ou, né, age ali de uma forma imediata e depois, quando passa, a adrenalina baixa, daí que você vai sentir emocionalmente aquele efeito, Sim, né? o foco às vezes era sobrevivência lá no pico, né, da pandemia, depois a gente Exatamente. fica com Exatamente. De E muitas mudanças, né? Como sim. você falou. falando hoje mais focado nos nossos ouvintes, né, doutor? O que a gente pode perceber dos efeitos da pandemia, nos efeitos de ansiedade, TDAH hoje? Quais são as questões que a gente tem que olhar? Sim. E não é não só no pós-pandemia, né, mas assim, num contexto aqui, uma grande quebra de rotina, a pessoa perdeu o emprego, mudou de cidade, terminou um relacionamento, qualquer coisa do tipo, Alteração brusca, né? uma alteração muito brusca, né? Se a pessoa já é suscetível a desenvolver aqueles sintomas, né? Acontece algo muito intenso na vida dela, às vezes é espontâneo também, mas é uma mudança no padrão que a pessoa sempre foi, né? E ela começa a sentir, não, tô diferente de como eu sempre fui, ou tá uma queda de energia muito brusca que é mantida, a pessoa vê que não melhora, uma aflição, uma angústia que fica lá o tempo todo, né? O ataque de pânico, alguma coisa, fica mais fácil de visualizar, né? Mas às vezes é muito subjetivo o negócio. E a pessoa vê que ela tá com alguma coisa que ela não consegue diferenciar, não consegue explicar, que tá Mas quebrando sabe o que é algo padrão, que... sabe que tem algo errado, né? Às vezes fica fácil, porque tem mudança na alimentação, mudança no sono, né? Mas às vezes é realmente mais subjetivo, né? Aí, se aquilo não passa, talvez é o momento de procurar ajuda, buscar, não, o que está acontecendo comigo, né? E a tendência das pessoas, como eu falei anteriormente, é esperar mais, né? Quando a gente fala em relação à saúde mental, isso até é uma coisa que a gente vem lutando, né, doutor, para o pessoal buscar a prevenção disso. A prevenção. Então a gente luta aí para passar informação para as pessoas, para promover a saúde mental e tirar e dissolver um pouco desse estereótipo que ainda existe, né, que nos distancia. E, na verdade, eu sempre digo, né, a nossa mente, ela funciona como se fosse o maestro de tudo, de todo o resto, né? Cérebro, a mente. Então, assim, se não está bem ali, como é que vai conduzir todo o restante do nosso organismo? Porque está tudo interligado. Sim. Então, nos primeiros sinais, aí, quando você já perceber cansaço excessivo, já não está conseguindo dormir, o sono é uma das primeiras coisas, né, que a gente observa em consultório, que altera, então a pessoa começa a ter insônia, começa a acordar várias vezes. Isso não é normal, gente, é importante que vocês entendam isso. Então não espera você chegar num esgotamento mental, num esgotamento, numa exaustão, para você buscar ajuda. Nos primeiros sinais ali já busque, né? Como o doutor Rafael falou, coisas que eu gostava de fazer que eu não estou mais conseguindo fazer, já não estou ficando uma pessoa funcional,
né? Já aquele cansaço exagerado, ou então as pessoas ao meu redor começam a comentar. Uhum. Isso é uma coisa muito interessante Sim. também. Às vezes a pessoa não se percebe, mas os familiares, os amigos próximos começam a pensar, nossa, mas tu tá irritado? Nossa, tu tá apático? Por que que tu não quer mais sair? Né? Então, começa a perceber esses comportamentos no indivíduo. Né? Então, se as pessoas estão comentando isso contigo, presta atenção, observa, busque ajuda. Porque tem tratamento. Sim, com certeza. A gente vê muito também que vai deixando, né? Daqui a pouco a pessoa começa a deprimir por estar ansiosa, ou então tá com uma depressão, mas fica ansiosa por estar deprimida. Então é muito comum chegar com sintomas aumentados, se vai deixando, né? Então, Vai associando, vai né, associando, os vai piorando, aí o sono exatamente. desregulado acaba deixando a pessoa mais irritada, a irritabilidade acaba prejudicando algo no trabalho, e aí por diante, né? Vai virar uma bola de neve, né? Certo. Doutor Rafael, a gente está evoluindo bastante o papo aqui, né? A gente já está indo bem a fundo, né, gente? Então eu vou fazer uma pergunta mais específica e vou pedir para você dividir a resposta em 3 partes, que daí eu já faço até shorts com a própria pergunta. Ele é do marketing. Eu sou do marketing. Já está pensando nos cortes aí. Então, para esclarecer melhor, doutor, o que seria, primeiro de tudo, transtorno obsessivo possessivo? O que seria compulsivo. Compulsivo, obrigado. E o que seria TDAH, o que seria ansiedade, o que seria depressão. Eu acho que são esses 4, né, que a gente São tem. 4 partes, então. 4 partes, não 3. Então, qual que era o primeiro mesmo? Toque. Toque. Então tem o transtorno obsessivo compulsivo, né, que é importante diferenciar de uma personalidade que transtorno de personalidade obsessivo compulsiva é uma coisa, né, e transtorno obsessivo compulsivo é outra coisa, né? Então é importante diferenciar isso, assim. Não sei qual que... Explica os dois, doutor, pra gente, diferencia pra nós. A questão da personalidade é aquela pessoa que é muito pouco flexível, né? Tem uma coisa mais, realmente, como o nome fala, né? Obsessão, compulsão, né? Que a obsessão é aquela coisa de que a pessoa não... Tem pensamentos que vêm do nada, que a gente chama de intrusivos, né? Que a pessoa não consegue desligar daquele pensamento. E daí ela acaba fazendo algo compulsivo, que é uma tendência a um comportamento de repetição, né? Então, a pessoa nessa, que ela tem a personalidade obsessiva-compulsiva, ela é assim o tempo todo, né? Então, a personalidade dela é o modo como ela funciona. Então, uma pessoa pouco flexível, com muita tendência a perfeccionismo, que tem muita dificuldade de lidar com frustrações, com diferente. Quando muda algo, a pessoa não consegue ficar flexível frente àquilo. Então, dificuldade de adaptação. Né? Então, a pessoa é assim o tempo inteiro. Então, é uma forma como a pessoa é. Então, aquela pessoa mais que a gente fala, fica com aquela, né? Mais mais rigidez, rígida, né? assim, né? E sempre com dificuldade de lidar com que não é perfeito e com coisas que não são diferentes do que ela espera. Muita tendência a controle também de terceiros, então tenta sempre controlar as pessoas, assim, então tem muita reclamação disso. Então, quando o chefe tem uma personalidade assim, é uma pessoa mais difícil de lidar. Então, esses é a personalidade, né? E o toque é uma outra coisa que a pessoa acaba tendo um pensamento, assim, muitas vezes aleatório sobre... Vou dar um exemplo de um paciente que eu atendi, né? Tinha a tendência de sempre fechar o armário umas 10 vezes, assim. E o box do banheiro ele tinha que abrir umas 10 vezes, a porta ele tinha que fechar umas 5 vezes, o trinco também. É um pensamento que ele tinha disso, que vinha, ele não conseguia controlar isso, e ele ficava repetindo isso, com sofrimento. O pensamento mandava, a ação ele tinha que fazer. Se ele não fizesse ação, ele começava a ficar frustrado com aquilo ali, e causava um grande sofrimento nele. Uma outra paciente tinha uma tendência em deixar todas as roupas alinhadas. Até a conversa de WhatsApp tinha que ficar tudo alinhado, assim, se a conversa tivesse com os quadrinhos diferentes, assim, ela começava a ficar muito agoniada e ela tinha que falar coisas sem sentido para deixar a conversa simétrica. Então, toque é uma coisa mais nesse sentido, assim, é uma coisa até meio quase psicótica, assim, né, que a pessoa tem um conteúdo mais, até meio mágico, assim, como utiliza a obsessão. E não pisar pisar no quadrado, no chão, né? Se pisar no risco, vai abrir o chão e o chão vai me comer.
faz do toque, assim. Aham. Então, Umas fobias junto umas daí, né? fobias junto. E a personalidade já não é outra coisa, né? Com a maneira como a pessoa age, né? Então, às vezes a gente fala que aquela pessoa tem toque, é toquenta, mas não, ela é anancástica, que é o nome bonito para compulsivo, né? Personalidade obsessivo compulsivo. Deixa eu ver se eu entendi. É assim, a personalidade seria a pessoa já é assim, já nasceu com isso. E o toque ela pode estar Todos desenvolvendo. os transtornos de personalidade tem que entender como aquela coisa assim, a pessoa sempre foi assim, né? Ela Não vai ter um sempre medicamento agiu assim. específico para isso, Na porque é de adolescência ela já personalidade. tinha traços, daí depois na vida adulta ela foi adquirindo mais componentes até que ela adquiriu um transtorno que traz prejuízo para a vida dela, né? Todo mundo tem a personalidade, mas tem personalidade que traz prejuízo para a vida da pessoa. Que a gente chama de transtorno de personalidade, né? Que daí pode até associar a ansiedade, desenvolver outros transtornos, sim, né? exatamente. A terapia é o padrão ouro para o tratamento, né? Os medicamentos andam para tratar os sintomas. Né? E o toque aí, que seria o transtorno obsessivo compulsivo, pode desenvolver. O toque já é uma coisa à parte, às vezes a pessoa não tem nenhum transtorno de personalidade, mas tem o toque. Né? Não é uma coisa separada disso. Só o nome é muito parecido e às vezes gera uma certa confusão. Assim, e aí, por exemplo, a pandemia desencadeou o toque em algumas pessoas, certo? Pode ter desencadeado, porque eu vi muitas pessoas que acabaram vindo com esses sintomas. É engraçado porque na pandemia, uma pessoa que já tinha mania com limpeza antes, né, da pandemia, aquilo ali era uma coisa de toque e tal, né? Mania com limpeza, daí com intensificou. germes. Aí na pandemia, às vezes isso até é visto com uma coisa saudável, né? Porque tu tinha que ficar se limpando, né? Mas o depois, tempo todo. Depois que passa aquilo ali, a pessoa volta e é difícil sem terapia TCC e sem medicamentos corretos, é muito difícil a pessoa conseguir parar sozinha. Assim, Entendi. E a ansiedade, doutor Rafael? Ansiedade, então, né? Ansiedade que nem a gente comentado, off, assim, é que todo mundo tem ansiedade, né? E é uma coisa normal ter ansiedade, né? Uma coisa saudável ter ansiedade até certo ponto. Né? O problema é quando isso sai do controle. Então, vamos supor que entre um leão aqui na sala, a gente vai ficar ansioso, isso é saudável, porque se a gente não ficar, a gente vai morrer ou algo assim. É um mecanismo de defesa, então, né? É um mecanismo de defesa. Então, agora, quando a gente fica ansioso agora porque talvez entre o leão aqui, isso não é saudável, porque não tem chance nenhuma disso acontecer. Praticamente zero, né? Então, aí a pessoa começa a ficar com medo de tudo, começa a ficar aflita por tudo, começa a ficar preocupada por tudo, vai surgir um problema e não sabe o quê, e qualquer hora vai dar algo errado, foco excessivo no futuro, trabalha, leva para casa o trabalho, não consegue desligar. Então, tudo isso, a pessoa pode estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade aí que extrapolou isso e já virou uma doença, né? De uma forma exagerada, né? Exatamente. Tem muito a ver com medo, então, né? Pode ser um medo generalizado, né? Pode ser um receio, sim. Ou às vezes até a gente fala em ansiedade de fobias específicas também, né? A pessoa vê aranha e tem um ataque de pânico, né? O normal é você ter um receio com aranha e tal, mas a pessoa ter um ataque de pânico já é uma fobia específica, né? Assim. E uma ansiedade generalizada que a gente fala praticamente para tudo, né? Sentir que qualquer momento pode dar algo errado. O sexo é muito subjetivo, assim. O tempo todo angustiado e aflito. O pessoal, assim, só para o pessoal entender, né, o transtorno de ansiedade ele tem vários níveis. Sim. E a ansiedade generalizada, na minha opinião, assim, é um dos mais desafiadores, né, para a pessoa perceber e buscar ajuda. Exatamente. Porque, como você falou, é todos os dias. Você acorda com aquela angústia, a pessoa parece que se acostuma. Não, mas eu acho que é assim mesmo, eu tenho que lidar com isso e é isso aí. E não é, na verdade, você né, tua ansiedade está desregulada e tem tratamento para isso. Então, às vezes eu vejo pessoas que passaram anos e anos vivendo isso e aí chegam no consultório, aí depois fazem um tratamento com medicamento e dizem, meu Deus, eu sofri tantos anos, né, da minha vida, 30 e poucos anos, né, às vezes, sei lá, 5 anos eu estou assim e não busquei ajuda. Porque realmente são pequenas doses diárias de angústia, né? Não é aquele pico. E vai comprometendo outros setores, né? A ansiedade prejudica o sono, né? Sim. Então pode até causar dores musculares, porque causa uma contração de músculos. Uma tensão. Então a pessoa vai ficar com uma dor aqui, uma dor ali, dorme mal, né?
começa a ficar irritado, começa a deprimir. Então, ela vai prejudicando vários setores da vida, né? Às vezes a pessoa vem com uma queixa lá, uma dor de cabeça, às vezes está relacionada a muito incômodo, assim, que a gente melhora a ansiedade. A pessoa, nossa, era disso, né? Uma dor no pescoço, né? Na lombar. Uhum. Ou Aquele insônia, bruxismo né? também, né, Compulsão alimentar doutor? também, a pessoa vai lá, tá comendo, daí a Uhum. gente melhora a ansiedade, dá uma melhorada. Claro que tem que fazer uma mudança comportamental, mas dá uma boa melhorada, né? Então, ela pega muitos setores da vida, não é só isso, né? Então, seguir deixando evoluindo, vai pegando, vai comendo várias coisas, assim, né? Relacionamentos também, né? Relacionamentos também. Ali da ansiedade, é legal que a ansiedade, assim como o medo, como eu falei antes, a ansiedade é uma coisa que a gente tem natural por segurança do ser humano, né? Então a gente precisa da ansiedade, assim como a gente precisa do medo, pra gente saber o que é errado e o que a gente tem que ter de preocupação pra gente poder saber e filtrar. Senão a gente não vai ter filtro nenhum, vai se machucar, vai fazer coisas erradas, não vai trabalhar e não vai falir no final do mês que não pagou a conta de... Matheus, é tudo contexto, assim, né? Sim. Então tem que estar dentro do contexto ali. A pessoa ficou ansiosa sobre algo que ela deveria ficar ansiosa e depois passou, certeza, né? Mas a pessoa fica ansiosa o tempo inteiro, aquela frequência, assim, não desliga. É constante, né? É constante. Ou então o sintoma é muito intenso, né? Aconteceu algo, você deveria ficar ansioso, mas não, a pessoa tem um ataque de pânico, foi para emergência, entendeu? Então, contexto, assim, né? Como é que eu posso saber, assim, quando ela tá passando do normal e tá chegando um momento que eu paro pra assim, não, devo ir no médico, tenho que ir no psiquiatra porque já não tá certo isso daqui, já tenho que me cuidar. Quando que é esse momento? Depende, assim, né? Um fator, assim, é, por exemplo, a frequência, né? Então, a pessoa não fica ali... aconteceu algo, mas aquele não passa. Quase um mês, assim, não. Melhor buscar ajuda, porque é muito frequente. Ou então tá muito intenso. Esse é tão frequente, mas muito intenso. A pessoa foi lá, foi na emergência por causa de algo, depois aconteceu de novo. Então, não é normal tu ficar ansioso ao ponto de precisar ir na emergência, de ter um ataque de pânico, né? Então, é um sintoma que está muito intenso. Então, ela sentir que tem algo assim que ela não consegue explicar direito, ou quando vem aquela ansiedade do nada, que é difícil explicar, não está acontecendo nada na vida, a vida está perfeita, mas a pessoa mesmo assim está muito angustiada, está muito aflita. Então, Parece que vai vir algo ruim, né? É muito espontâneo, então, tudo isso sinais, assim. Quando a pessoa aconteceu algo, ela ficou ansiosa, beleza, resolveu, passou, beleza, coisa, né? Geralmente pensamentos futuros, né? Preocupações futuras. A ansiedade, ela está muito ligada a algumas ruminações também, né? Acontece de a pessoa ficar ruminando algo que já aconteceu, ela continua sofrendo e com medo daquilo acontecer de novo, mas não tem a menor possibilidade, não tem nenhuma evidência de que aquilo vai acontecer e ela está muito preocupada. Então, geralmente a pessoa não consegue desligar, né, doutor? Assim, eu estou no meu fim de semana, estou com os meus filhos, mas não consigo porque segunda-feira tem uma reunião e eu preciso me preparar, mas eu já fiz tudo que tinha que fazer, mas eu não consigo desligar. E aí eu não estou nem com os meus filhos aproveitando e não estou também conseguindo, porque segunda ainda não chegou, certo? Então, assim, é algo realmente exagerado, né? Catastrófico, negativo. A catastrofização, aquela distorção cognitiva, né? Que a gente Exatamente. é muito, muito presente na ansiedade, né? Tudo é uma catástrofe, né? Vai ser muito... Tudo vai dar errado. E é aquela pessoa que nada deu errado, né? Mas nunca deu errado aquilo antes. A pessoa já fez 10 vezes, mas naquela vez vai dar errado, né? Então é um pensamento que... Isso de e gera muito sofrimento, né? E a gente pode perceber também no corpo, né? A respiração fica ofegante. Tem pessoas que acordam no meio da noite com respiração mais agitada, com medo. Isso a gente trabalha bastante consulta, né? Não só o medicamento, mas faz uma psicoeducação. É importante a pessoa entender tudo isso, ela entender o que acontece numa crise e a gente dá algumas dicas além do medicamento também, né? Que a residência teve também contato com terapia, às vezes a gente consegue fazer uma psicoeducação ali na hora, e além do medicamento, a pessoa precisa disso, né? Além, claro, de mudanças de hábitos de vida, né? Que a gente pode falar mais pra frente também, que é bem importante que a pessoa faça. E seguindo aqui com a nossa pergunta, explica brevemente a depressão, então, para o pessoal. Claro que a gente não vai conseguir trazer todos os transtornos hoje, que são muitos, mas a gente está trazendo aqui os principais, talvez, que se intensificaram depois da pandemia, né, doutor? Depressão, então, seria aquele estado, né, que a pessoa vai ficar com
fácil de entender, assim, com energia muito baixa. A energia, às vezes, é tão baixa que a pessoa não consegue sair da cama. É muito difícil. Começa a prejudicar o trabalho a ponto de a pessoa não querer mais ir. Isso a gente chama de avolia, muita falta de vontade de fazer. Muita falta de anedonia, que é outra depressão, que é perder o prazer nas atividades. Então, pega alguém assim, por exemplo, que ama jogar um futebol, né? Vai lá, começa a ficar triste, aquele futebol já não traz mais o mesmo prazer, as coisas não têm mais o mesmo gosto, às vezes até a comida perde o gosto, tudo parece meio cinza, assim, né? E fica assim por mais de 2 semanas. Claro, com contexto que às vezes um luto, alguma coisa, normal a pessoa ficar num estado, né, mais deprimido, mas às vezes do nada a pessoa fica assim, né, num transtorno. Ou então acontece algo e a pessoa não melhora. Então, também, de novo, a frequência, né? Ou a intensidade, a pessoa fica tão deprimida a ponto de pensar em suicídio, né? E pior ainda, planejar o suicídio, né? Isso é uma emergência psiquiátrica. Planejamento de suicídio é emergência. Vou falar assim, né? Ideação suicida é outro problema que acontece muito na depressão, assim, a gente pega bastante, né? Então, depressão, que a gente fala unipolar, que é mais para baixo, né, seria isso, né? Tem o transtorno bipolar, que é outra coisa ali também. Que tem outro transtorno. E eu não lembro qual que era o outro. Era O TDAH? outro foi o TDAH que eu coloquei no bolo ali junto. Temático, na listinha aqui. Vamos pegar tudo aí. Então, o TDAH também é muito comum aparecer na infância primeiro, né? Porque a criança está na escola, né? Então, muito fácil aparecer o TDAH ali, porque é aquela criança que não consegue focar na matéria, às vezes vai muito bem numa matéria que gosta e vai mal em todo o resto, né? Então, aparecem muitos professores que reclamam que ela está facilmente distraído, né? Está sempre avoado na aula, vive esquecendo coisa, né? Então, fala bastante. Em casa, e daí, na sala mesmo também, não para quieto, né? Muito falante, que a gente falou. Então, na criança aparece bastante, mas em adulto está aparecendo cada vez mais, assim, também. Por quê? Porque tem mais informação sobre isso, né? Antigamente... Não era falado, não né, era nem doutor? muito falado. Pega nos anos 90, acreditava que TDAH nem existia em adulto, né? Uma coisa que tinha na infância e acabava. Hoje já não sabe que não é assim, bem assim, né? Então é muito relacionado ao contexto do TDAH, né? No adulto, assim, que às vezes começou a exigir mais a vida, uma faculdade, TCC, tudo isso começa a ficar muito disperso, começa a ficar com o desempenho caindo, relacionado à atenção. A atenção também pode prejudicar na ansiedade, mas no TDAH é uma doença mais da atenção, né? Especificamente falando. Pode ser TDAH, né? Pode é uma possibilidade, né? Tem a parte hiperativa também, que a pessoa fica com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Diferente da ansiedade, que era mais preocupações, o TDAH às vezes é pensamentos aleatórios. A cabeça simplesmente não desliga porque é tudo muito rápido. Então, muitos pensamentos, às vezes, bem aleatórios, né? Numa profissão, às vezes, criativa, isso é bom, né? Ter, né? Então, às vezes, é bom adaptar para profissões criativas, o TDAH. Porque a atenção... É engraçado, né? O TDAH é muito interessante, porque ele recebe muita informação. A impressão que dá, ele é como se fosse uma anteninha, que ele capta tudo, porque daí ele tem vários pensamentos aleatórios de coisas que ele viu. A memória, geralmente, né? Às vezes lembra de coisas muito mais do que outras pessoas, mas daí a atenção concentrada, ela é baixa, né? O déficit de atenção. Isso é aquela questão não ficar muito chato aqui, mas falar só um pouquinho da dopamina, que é um neurotransmissor que é importante no TDAH, que é o seguinte, né? Dopamina pensa em vontade de fazer as coisas, assim. Então, vai ler um livro chato, assim, que tem que ler para o colégio, não vai ter aquela produção de dopamina, então é difícil grudar, pensa como se fosse uma cola, assim, né? Então, não gruda naquilo ali. Então, vai ter um problema de grudar, disciplina, de focar ali. Passa o gato, o cachorro ali, já vai brincar com o gato, o cachorro, daqui a pouco está fazendo outra coisa, que a cola é muito instável, né? E quando gosta de uma coisa, que daí cria o hiperfoco, que começa
muito isso, não consegue desligar. É um problema também, porque daí vai, às vezes, Delibera a dopamina. vai jogar um PlayStation ali e é para ser 2 horas, fica 10 horas jogando, né? Então não consegue desligar, né? Então, Sim. daquilo ali. Então, a atenção, na verdade, é errado o déficit de atenção. Na verdade, é instabilidade de atenção, seria o mais correto chamar, né? Porque hora foca muito Hora é quando muito, hora é libera, pouco, né? quando pessoa recebe a não tem dopamina. controle Né? sobre isso, né? Exatamente. E como você falou, antigamente era reprimido isso, né, doutor Rafael? Ah, é preguiçoso. Sim, sim. Ah, não presta atenção. Os pais reprimiam também por falta de conhecimento, Sim. né? Então hoje a gente já entende. Então aquela criança que você pedia para ir no mercado, ó, vai lá e compra tal coisa. E voltava com coisas nada a ver, que não tinha nada a ver. Nem ouvindo TDAH. ali na hora. Não, mas poxa, ela chegou lá, ela viu o chocolate, pô, o chocolate vai me trazer dopamina, né? Então eu vou levar o chocolate. Sim, então. sim. Então hoje a gente já entende, não é de propósito que Não, a de criança propósito, faz claro que isso, não, né? Exatamente. É uma estrutura cerebral, é bacana. E daí a gente trabalha isso com medicação, que ajuda bastante, e também com chama de os life hacks aí, né? Que daí a gente vai conseguir fazer adaptações para uma vida mais com TDAH, assim. E daí a gente trabalha com isso também numa questão mais terápica, com algumas coisinhas que ajudam, né? Não é só o medicamento. Né? Sim. É questão bastante comportamental, inclusive. Exatamente. Né? A rotina ajuda bastante o TDAH É também. analisar a dopamina, né? O que é a dopamina ruim, que seria, no caso, o PlayStation, que você vai ficar 10 horas um dia jogando, versus uma dopamina boa. Não é que é ruim, é que é equilíbrio. Né? É equilíbrio, exatamente. Tem que saber as coisas. Assim. Autoconhecimento, né? Se a pessoa sabe que ela tem o transtorno de TDAH, ela sabe que ela vai ter uma tendência a entrar em hiperfoco no jogo, por exemplo. Então, talvez ela tenha que tomar um cuidado e escolher ali naquele momento, né? Claro, tratando com medicação e tudo mais. Vai poder escolher. Não, eu nem vou abrir isso aqui porque eu sei que eu vou entrar e vou me perder do restante do dia, né? Sim. Então, é bem desafiador, na verdade. O TDAH é desafiador. Requer muita disciplina também. Eu vou jogar aqui, mas vou botar um alarme para 2 horas de jogo, né? Tem que saber obedecer exatamente. Alarme, né? Pode fazer os intervalos, né? Porque geralmente o TDAH também ele tem uma capacidade, quando ele foca, né? Ele tem uma capacidade de executar uma tarefa muito mais rápido, muitas vezes, né? Então, tem até alguns estudos que falam do QI e tudo mais. É só uma questão de fazer essa gestão mesmo, né, doutor? Saber escolher ali, colocar uma rotina. Então, isso é bastante importante. Exatamente. Agora, assim, a gente não citou, mas eu acho que é bem importante, falando em pós-pandemia, a questão do estresse pós-traumático também. Se puder citar um pouquinho aí, falar um pouquinho para nós, o que seria o estresse pós-traumático. Então, o estresse pós-traumático é uma situação, assim, muito redundante, mas traumática, né? Na vida da pessoa, leva a pessoa a não conseguir desligar daquele momento, né? E é muito comum ficar revivendo aquele momento, independente do tempo que passou daquilo ali, né? Então, aconteceu, nem só na pandemia, mas um acidente de carro, alguma coisa. Toda vez que a pessoa vai entrar no carro, ela começa a reviver aquele acidente. O acidente foi há 2 anos, 3 anos, mas ela vai lá e ela revive. E passa como se fosse sempre tudo que sentiu naquela época de novo, como se fosse um flashback de tudo isso. Então, isso também é muito prejudicial, porque a pessoa, como que ela nunca vai entrar no carro, se for no carro, né? E muito comum também situações de guerra, que a pessoa ia para a guerra, voltava com estresse traumático. Então, e relacionado à pandemia, você percebeu também esse fenômeno? Também acontece, né? Morte de parentes, a pessoa não conseguiu, sempre está revivendo aquele luto, né? A pessoa pegou a doença, né? Foi internada, né? Então, tem alguma versão hospital, né? As possibilidades são inúmeras, assim, quanto ao estresse. Então fica esses sinais aí, se a pessoa ainda fica sentindo isso, relembrando, não consegue sair, é importante buscar, né? É bacana. Agora deixa eu fazer uma pergunta, pessoal, aí que vocês estão em casa, só para explicar aqui, tá? Eu sou da área de marketing, e aqui a gente tem um psiquiatra e uma psicóloga, então eu estou um pouco desnivelado aqui, e eu vou perguntar justamente sobre isso agora. Qual que é a diferença entre psiquiatria e psicologia? O que a gente deve procurar e em qual momento a gente deve procurar? Primeiramente, para o nosso convidado, doutor. O psiquiatra, o que ele faz mais, né? Ele vai tratar com sintomas, com
medicações que a gente tem disponíveis, né? Não necessariamente a gente vai sempre usar remédio, assim, mas a gente precisa, quando o paciente procura, ele já está num estado que ele é o remédio, né? Então, a gente geralmente inicia, a gente explica como o medicamento funciona, todo o processo, não precisa muitas vezes ao medicamento a vida toda, dependendo do caso, né? Então, a gente faz toda uma psicoeducação quanto ao medicamento, explica como que funciona tudo isso, os efeitos colaterais, os ajustes, as trocas, então a gente lida bastante com essa parte psicofarmacológica. Também a gente faz psicoeducação, né? A pessoa tem que entender o que ela tem, né? Como que ela age, como que esse transtorno como que ela vai agir em diferentes circunstâncias, né? Por que ela está tomando remédio, como que aquilo ali vai evoluir. Então, a gente vai dar uma aulinha sobre como funciona. Como funciona e sobre a patologia que ela está tendo naquele momento, né? Perfeito. E a gente estimula mudanças no estilo de vida, né? Em hábitos. Explica como que esses hábitos vão trazer benefícios para a vida dela. Tudo isso que a gente faz bastante, que a gente chama de psicoeducação, né? Que a gente não faz, né? Seria a questão de psicoterapia, né? E daí pode ir mais para você explicar aí. A principal diferença, trazendo agora para a psicologia, é que nós não podemos medicar, né? O psicólogo, ele não medica. Então, o psicólogo, ele é responsável pelo processo de psicoterapia, está mais relacionado à parte comportamental, e que é muito importante também no tratamento, né? Muitos transtornos, aí a gente, como o doutor já trouxe também, a gente consegue tratar antes mesmo de chegar na medicação, né, doutor? Então, muitos transtornos a gente consegue tratar somente com a psicoterapia. E aí, em muitos casos, também a gente acaba encaminhando para a psiquiatria para entrar com uma medicação, porque existem componentes químicos ali no cérebro. Então, por exemplo, a depressão, a gente sabe que altera, inclusive, a questão cerebral ali e precisa do medicamento, né, para tratar aquilo. Então, aí a gente vai trabalhar juntos, né, doutor? Exatamente. Então, a gente continua com a psicoterapia, com o acompanhamento psicológico, que é muito importante, alinhado à medicação. Uma coisa legal também para falar sobre isso é que a maioria das medicações hoje, né, doutor, puxando aí para o teu lado, não causam dependências. Por que eu estou puxando isso? Porque muitas pessoas que chegam para mim têm medo do medicamento. Então, assim, até quando eu cito, olha, seria importante uma avaliação com um psiquiatra, assim, assado, às vezes eu tenho que fazer todo um trabalho de sensibilização, porque a pessoa está um pouco resistente com a medicação. Sim. Então, eu acho que é legal também você falar sobre isso, né? Sim. Que a maioria das medicações hoje não causam dependência. Exatamente. Praticamente, vamos pegar assim, 90% das medicações na psiquiatria não causam dependência, né? Isso não quer dizer que todas essas medicações têm que ser usadas com o auxílio de um médico, né? Então, por N motivos que a gente explica na consulta. Mas sempre junto com o médico, não tem problema tomar medicação. É bem seguro, é bem tranquilo e melhora mesmo, assim. A gente vê que muda a vida da pessoa. Com exceção dos tarjas pretas, né? Que aí realmente causam um vício. Então, esses medicamentos que a gente vê muitas pessoas se medicando, pega do vizinho, pega do amigo e tal, às vezes está usando, está causando dependência e nem sabe, né? Tem que tomar cuidado, então, com tarjas pretas, né? Tipos de medicamentos, né? Quanto aos outros, junto com o médico, só vai trazer benefício, né? Isso é legal. E aí, na área da psicologia, né, a gente também faz muito esse processo de psicoeducação, então esses transtornos de personalidade, é importante você fazer um acompanhamento, explicar para a pessoa como que a personalidade dela funciona, todo esse processo de diagnóstico também a gente consegue fazer dentro da psicologia, né, da psicoterapia, que a gente e os encaminhamentos, né? A gente pega muito de paciente, eu sou bipolar, chega lá, não é bipolar, é um transtorno borderline, sim. Né? E não tá fazendo psicoterapia, sim. Então pega muito caso que foi diagnosticado erroneamente, assim, a gente corrige lá. Assim, exatamente, a gente teve uma evolução da internet, né, muitas informações, só que muita coisa de forma irresponsável, né, doutor Rafael? Na nossa área, principalmente, a gente percebe isso. Um diagnóstico aí de transtorno bipolar, a gente leva muito tempo, pessoal, para chegar nesse diagnóstico. A gente investiga, a gente trata, vai, conversa, investiga. Não é bem assim.
E é difícil, mesmo para mim, que sou psicóloga, que entendo sobre isso, mesmo para o doutor Rafael também, ele vai fazer toda uma investigação para chegar nesse diagnóstico. Então, imagine, você vai na internet, viu alguém falar ali e já acha, não, mas eu acho que eu tenho isso daí. Não é por aí, né? Então, busca um profissional capacitado, especializado, para te apoiar nesse processo, né? Exatamente. Aí. Mais que temos de perguntas aí, Matheus? Bom, a gente já está chegando na finalização, né? Então, a principal pergunta seria agora, quais que são as principais coisas que as pessoas de casa devem prestar atenção no seu dia a dia, assim, no geral, para que, não, para lá, eu tenho que me consultar com um psiquiatra, eu tenho que me consultar com um psicólogo sobre isso, para entender o que está acontecendo comigo. Porque normalmente, principalmente hoje, a gente está no fluxo do dia e a gente não nota muitas coisas, né? Então, quais são os detalhes, aquelas coisas assim que, tipo, aqui já é uma bandeira vermelha. Aqui eu tenho que ir e consultar. Vamos o mais básico, assim, né? Um prejuízo na vida da pessoa, né? Seja no âmbito profissional, então a pessoa começou a ter muitos prejuízos no trabalho, coisa que a gente tinha antes, né? Ou dificuldade de se adaptar a trabalho, alguma coisa. Então, um prejuízo profissional ou, então, né? Um prejuízo em relacionamentos, né? Não só amorosos, relacionamentos com terceiros, com colegas, com amigos, né? Começou a ter problema nessa parte. Ou então uma sensação subjetiva, a pessoa vê que ela não está sendo ela mesma, né? Ela, ou, como a gente falou antes, ouviu de terceiros, ou a própria pessoa está percebendo isso. Né? E está no padrão dela, deu uma quebra no padrão. Né? Então, uma pessoa, ou ela está se sentindo mal o tempo inteiro, ansiosa o tempo inteiro, tudo que a gente falou, né? Ou algo que ela, antes eu não tinha sono, agora eu tenho. Antes eu não estourava, agora eu estou estourando, né? Minha alimentação está totalmente desregrada. Ou eu fazia tudo isso, agora não consigo mais fazer. Né? Pode estar relacionado a N fatores, pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser um burnout também, aquela coisa que trabalha tanto que queimou o motor, né? Então, isso a gente vai descobrir fazendo o diagnóstico junto na consulta dele. Exatamente, precisa investigar, né, doutor? Eu lembro que você comentou no meio da sua fala, em algum momento, aí, sobre os hábitos, né, mudanças de hábitos, alguns cuidados que as pessoas podem, né, e devem ter relacionado ao cotidiano mesmo, né, ao dia a dia. Você pode trazer algumas dicas, né, relacionado ao cuidado da saúde mental? Basicamente, assim, no geral, né, claro que depende de pessoa para pessoa, depende de contexto, tudo isso, né, mas no geral, um sono bem regulado, né, atividade física e uma alimentação mais regrada, né. Não precisa ser aquela coisa certinha, mas o máximo que a pessoa conseguir, dependendo do contexto da pessoa, né, claro, mas o máximo que ela conseguir ter de hábitos saudáveis, incluindo atividade física, alimentação, sono, além de outras coisas, lazer, né, ou relação com outras pessoas, enfim, N fatores, isso pode trazer, além do medicamento, além da terapia, mais benefícios para a pessoa, que ela vai ficar mais fácil ela fazer essas mudanças usando o medicamento e fazendo a psicoterapia, e isso vai facilitando para depois ela conseguir se desligando disso tudo e se manter bem, né. Até porque só o medicamento não vai conseguir... Só o medicamento. Em alguns casos, a pessoa até melhora, mas não é a média. Curto prazo, né? Não é a média, né? E a própria psicoterapia também, a gente vai bater nessa tecla de hábitos. Então, assim, gente, em qualquer situação, mesmo que tu busque o Dr. Rafael, mesmo que tu busque eu, né, para fazer a psicoterapia, a gente vai falar sobre hábitos, em algumas mudanças de comportamento, isso é inerente ao processo do tratamento, né? E a alimentação é uma coisa muito interessante, porque a gente também acaba pegando muitos casos onde as pessoas estão com as vitaminas baixas, né, doutor? Aqui na nossa região é uma região fria, então essa época do ano de inverno, agora a vitamina D cai lá no chão. Às vezes vitamina C, né, quando a vitamina C está baixa também você apresenta aí um cansaço excessivo, que muitas vezes é confundido, né, com depressão, enfim. Então, assim, precisa regularizar. E aonde que a gente encontra as vitaminas? É na alimentação, né? Então, assim, a atividade física vai ter um outro papel que vai liberar aí hormônios importantes para o nosso organismo, né? O ser humano não foi feito para ficar parado, isso é importante que a gente comente também. E a questão do sono nem se fala, né, doutor? Acho que daria um outro episódio só falando sobre sono e que eu vejo que as pessoas desregularam muito depois da pandemia.
Então, com esse processo aí do home office, as pessoas começaram a trocar o dia pela noite, a trabalhar muito mais, e estão com dificuldade de voltar. E isso tem uma alteração química, né, que vai levar a esses sintomas que a gente comentou hoje, né, durante o episódio. Então, é muito E do importante. sono também a gente pega muitos pacientes já fazendo automedicação. Tem esse meu amigo que tá tomando isso, funcionou. Pode funcionar a curto prazo, mas depois vai Não vir com vai preço. resolver. Depois vai vir com preço, né? E a conta chega, né? Eu acho que a gente pode fazer um episódio só sobre o sono e encaixar junto o burnout. Porque eu acho que é uma coisa que engaixa bem certinho. E com esse cenário ali de home office, hoje em dia, a gente tá todo mundo literalmente até pulando o almoço por causa do home office, ficar em casa trabalhando, né? Então acaba gerando tudo isso. A gente já tá no final do nosso episódio, pessoal. Então, É isso. Temos um episódio bacana aí para compartilhar. Você citou burnout, eu vou explicar um pouquinho o que seria o burnout, para o pessoal não ficar viajando, né? Porque eu vejo muita gente aí também estressada, às vezes, em algum momento da vida, e já acha que é o burnout, né? Então, rapidamente, doutor, se tu puder explicar aí para nós o que seria o burnout, e aí a gente provoca você para voltar em um outro momento para a gente fazer esse episódio que o Matheus sugeriu aí do burnout e também da questão do sono, né? Ele basicamente, assim, mas tudo que a gente falou de situação relacionada a episódio depressivo, né, sintomas de depressão, alguns sintomas parecidos com de ansiedade, mas o que é o burnout? A diferença do burnout é que ele está mais relacionado à condição de trabalho, né? Então, é uma coisa situacional, né? Então, a gente pega muito como a pessoa é bem em todos os ambientes, estava bem, nunca teve problema na vida, começou a pegar aquele trabalho e começou, né, a trabalhar em excesso, né? Ou porque não consegue desligar, ou porque é obrigado a fazer, e aquilo começou a prejudicar a saúde mental da pessoa. Então, é uma situação muito relacionada a isso. Né? Inclusive, agora o burnout ele é considerado uma doença ocupacional, né? Sim, Então, as empresas respondem hoje por esse diagnóstico. Então, é importante sempre ficar ligado. E eu sempre digo, as empresas são responsáveis, então, por promover e prevenir a questão da saúde mental, né? Então, é importante isso. E o burnout, ele ultrapassa vários limites, né, doutor Rafael? Então, assim, tá cansado, tu descansa, mas tu não consegue descansar. Já não funciona mais. Eu durmo, eu acordo, eu continuo cansado. E ele vai ultrapassando alguns limites até chegar à exaustão física, mental, emocional. Eu tive um paciente que ele simplesmente chegou na frente, o dia que ele teve o surto mesmo, assim, né, o corte ali, ele chegou na frente do computador e ele tinha que clicar no botão para enviar um e-mail, e ele não conseguiu fazer aquela simples ação de clicar no botão. Então, isso é um exemplo, né, de uma pessoa que chega a esse último nível, muitas vezes até com situações físicas, né, doutor? Ele ultrapassa, ele começa a ter sintomas físicos também. O próprio nome diz, né, a situação chegou num limite, o motor forçou e estourou, né? A pessoa, a partir daquele momento, ela quebrou como se fosse. Relacionado a isso. E é importante as pessoas não deixar chegar nesse ponto, né? A gente pega muito terapia, pessoas têm dificuldade em dizer não também, vai pegando carga, acho que consegue lidar com aquilo quando vê, já era tarde, né? E como a gente falou, a conta chega e não chega para o outro, né? A conta chega para nós e a gente vai ter que pagar essa conta com a nossa saúde. Então é importante que a gente não deixe chegar nesse ponto, né? Porque quando acontece um burnout, o doutor vai dizer melhor do que eu, mas a primeira recomendação é que a pessoa pare tudo, né? Então, às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não posso parar, eu tenho que trabalhar, não, mas eu tenho que fazer isso, não, a empresa não funciona sem mim. Vai funcionar. Se tu chegar num burnout, não tem que fazer. Tu vai parar tudo e a empresa vai ter que se virar sem você. Então, assim, vamos dar um passinho para trás, vamos programar, vamos planejar isso aí, porque... Já falando um loop lá com esse episódio, se a pessoa tiver um transtorno de personalidade, é possível, como se vai ser mais difícil desligar, a tendência é maior, né? E daí tudo fica se retroalimentando. É uma bola de neve, né? Vai aumentando até que chega lá. Sim. Doutor, considerações finais, você gostaria de falar alguma coisa para os inscritos? Basicamente, o que a gente falou ali antes, né? Sente que tem algo errado, que está muito frequente, que está muito intenso, seja no humor, seja na ansiedade, seja no sono, seja na alimentação, algo que saiu do padrão, né? Não demorar para buscar ajuda, porque isso pode ficar piorando, e vai chegando no ponto que o tratamento vai demorar mais, vai ficar mais difícil.
vai precisar de diferentes medicamentos. Às vezes uma coisa que a gente consegue resolver só com um medicamento, tem que usar 2. Então, não hesitar em buscar ajuda, porque tem tratamento para isso. Hoje em dia tem mais informações, é mais fácil buscar ajuda, tem acessível, né? Tem medicamentos muito bons no mercado. Então, não ficar hesitando nesse ponto aí, porque, que nem a gente falou antes, não é frescura, não é uma coisa que nova, é uma coisa que sempre existiu, mas hoje tem mais acesso, mais informações sobre buscar ajuda. Exatamente. E, assim, a gente sabe que quando a gente fala de saúde mental é algo mais subjetivo e muitas pessoas relatam que não tem esse apoio, né, das pessoas que estão ao redor. Então, assim, o psiquiatra, o psicólogo, ele é um profissional capacitado, preparado para acolher esses sentimentos que você está sentindo, esses sintomas. Então, é um ambiente seguro onde você vai ser acolhido, sem julgamento, e vai ter essa possibilidade de tratamento, né? Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de compartilhar, né, por questões de falta de conhecimento das pessoas em si. Então, gostaria de agradecer a tua disponibilidade aí, Dr. Rafael, de estar conosco hoje. Só lembrando, o Dr. Rafael, então, ele é psiquiatra, atende na Vita Medicina Integrada, tá? Gostaria de agradecer a tua receptividade no nosso convite aí, para estar passando esse conhecimento tão valioso para as pessoas, que eu acho que é bastante importante. E finalizamos, então, mais um episódio, né, Matheus? Onde que o pessoal nos encontra aí nas redes sociais? Finalizamos um episódio sensacional. Gostei bastante da informação de hoje, tá? Regados a vinho. Regados a vinho, já quase terminei minha taça bem generosa, por sinal. Nossa, eu falo muito, né, gente, porque a minha tá cheia. Já deve estar batendo 4 graus lá fora, né? Tá frio. Pessoal, lembrando a todos, se vocês querem uma consulta aqui na região de Lages, Serra, com o Dr. Rafael, é só ir lá na Vita Medicina Integrada, vocês vão ter um atendimento sensacional, rápido. Então vão lá, que vocês vão ser 100% atendidos muito bem. Eu garanto isso para vocês, certo, pessoal? Além disso, se vocês querem entrar em contato conosco, querem fazer um episódio, querem conversar com a gente também está aberto aqui para comunicação com vocês. Então, só entrar em contato com a gente nas redes sociais, as nossas Hora de Podcast, assim como a nossa logo, assim como todos os nossos símbolos. É só você entrar em contato com a gente em todas as redes sociais que a gente está lá. Na Vita, vocês podem entrar em contato com eles pelo site vitamedicinaintegrada.com.br ou @vitamedicinaintegrada no Instagram e no Facebook. Eles também vão atender vocês muito bem, pessoal. E muito obrigado por escutar mais um episódio de Hora de Podcast. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.